Olá, muito boa noite para todo mundo. Tocando a boiada, revendo a companheirada, conhecendo gente e levando a lida e a vida em frente, a comitiva estradeira do Terra Viva DBO na TV, estando de passagem por esta freguesia em viagem boiadeira, convido o povo aqui morador para apreciar a nossa função novidadeira, que começa agora com a apresentação da prosa brideira do dia. Ninguém tem obrigação e nem precisão de saber tudo na vida, né? Mas levando em consideração que nesta nossa lida todo dia tem novidade para desafiar a nossa capacidade, vez ou outra o amigo pecuarista vai ter a necessidade de se aconselhar com um especialista, especialmente se o assunto em questão for a escolha dos casamentos mais indicados para tirar o melhor rendimento do gado na reprodução. Pois então foi para não deixar ninguém carente de informação de qualidade a este respeito que a gente criou e apresenta agora esta sessão chamada Raças e Cruzamentos, que está na responsabilidade do zootecnista Alexandre Zadra. E quem mandou a pergunta que vai ser respondida agora foi o Júnior, nosso companheiro boiadeiro de Araputanga, no estado de Mato Grosso. Ele tem lá na fazenda uma novilhada anelorada e está pretendendo dar um choque de sangue nesse plantel, né? A primeira ideia dele era inseminar essas fêmeas com genética Aberdeen ou Senepol. Mas lá na região tem alguns pecuaristas usando tabapuã para fazer esta função. E aí o Júnior, então, está querendo saber qual seria a diferença entre os animais nascidos destes diferentes cruzamentos. Pois então, tendo sido explicado o caso que está sendo passado e estando feita a perguntação, agora a gente sai de banda e fica só escutando o que é que o Zadra vai falar. Olá, Roberto. Bem, você está numa região de calor, Roberto, então a gente sempre, como a gente sempre preconiza, a gente tem que ter heterose aliada a conforto térmico. Nesse caso, como você está no Coxim, que é muito calor, no Pantanal, no Coxim, então a ideia é você sempre manter no máximo de grau de sangue de raças do frio, meio sangue. Então você pode ter no máximo meio sangue de Angus, por exemplo, ou de outra raça europeia no seu gado, ok? Então essa é a premissa básica para você ter sucesso e para você poder explorar a heterose. Muito bem, já que você tem a sua F1 Angus Nelore, que eu considero a rainha da pecuária, e quer aproveitar a filha dela como reprodutora, você tem que utilizar sobre essa fêmea F1 uma raça tropical, ok? Então seria ou Nelore ou um outro zebuíno, e também os taurinos adaptados. Dentre eles a gente sabe que tem pelo zero aí para Coxim, que é o Senepol e o Caracu, que tem pelo zero. Então, eu usaria a primeira opção para você gerar heterose, seria, porque a gente tem uma Angus que é de menor porte, é britânica, então o ideal é você jogar uma raça de maior porte sobre ela. A primeira opção é Caracu, a outra opção é Nelore e depois o Senepol. Então você tem duas raças mais tardias e a terceira raça, Senepol, que é mais precoce. Precoce sobre a Angus precoce pode às vezes ficar um pouco menor, né? Mas pode te atender também porque será uma matriz excelente. Então, você entendeu? Você vai usar uma raça tropical sobre a F1. Primeira coisa. Depois, você não pode voltar com o europeu, porque se você voltar com Angus, por exemplo, você vai fazer 5/8 Angus, 62% de europeu, o que vai ter pelo e vai ser prejudicial em termos de conforto térmico aí para o Pantanal. Tá ok? Então o que você pode fazer depois, se você, por exemplo, usar o Nelore, você pode voltar com Senepol, Caracu ou Bonsmara, ou mesmo com os bimestiços, tá? Nessa vaca 3/4 Nelore. Lembre-se que se você usar Nelore na F1, que vai dar uma fêmea excelente também, você tome cuidado com distocia, né? Pode haver problema de parto, então use um Nelore parto fácil. Então, você vai fazer um rotacionado onde você entre raças um taurino e um zebuíno. Essa é a melhor forma de você segurar as fêmeas aí. E lembre-se, você não pode passar de meio sangue de raças do frio no seu gado. Então, você nunca vai ter animais com mais que meio sangue de raças do frio, de raças europeias, tá ok? Cuide disso, sempre que você vai ter sucesso
aí em Coxim. Espero ter respondido sua pergunta. Um abraço a todos e vamos para o campo. Tendo palmeado metade do cerrado na pega da soca do gado que está engordado para formar mais um lote e levar para o mercado, a gente pede licença aos companheiros e companheiras boiadeiros para fazer agora um intervalo ligeiro para descansar cavalos e cavaleiros, prometendo voltar em seguida com esta nossa lida campeira. Aguarde. O uso de sêmen sexado nas propriedades de gado de corte que fazem IATF, a inseminação artificial em tempo fixo, seria uma mão na roda para aumentar a produtividade do rebanho e a lucratividade do fazendeiro. Mas por este mundão do sertão brasileiro, são poucos os companheiros e companheiras boiadeiros que apostam o seu dinheiro nesse tipo de tecnologia. A questão é que, pelo menos até agora, o sistema de trabalho exigido para usar esse tipo de material é muito mais complicado do que o normal e ainda dá um resultado menor em termos de vacas prenhas no final da temporada. Mas uma pesquisa recente descobriu algumas alternativas muito importantes que vão facilitar demais a vida e a lida de quem está pelejando para aumentar o rendimento da sua boiada, Pois então, para adquirir informação de qualidade a respeito dessa novidade, a gente está tendo a honra de receber aqui no nosso arranchamento a visita do Dr. Pietro Sampaio Baruzelli, médico veterinário e professor da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP, a Universidade de São Paulo, que é um dos maiores especialistas em IATF do Brasil e participou como orientador desse estudo científico. Boa noite, professor. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Fazia tempo que a gente não proseava, professor? Sempre um prazer receber o senhor aqui. Nem preciso falar que o senhor está em casa, que isso desde o começo do programa, Eu que agradeço. O prazer é todo meu, Cidinho. Ô, professor, só para a gente entender, parece meio óbvio, mas quais são as vantagens do uso de sêmen sexado nas fazendas de gado de corte? São inúmeras. O produtor poderia, usando o semi-sexado, escolher se ele tem como objetivo produzir mais macho ou mais fêmea e ter como resultado uma alta eficiência, a mudança na proporção de bezerros machos e fêmeas nascidos, que todos sabemos ela é de 50%. Quando a gente insemina com o sêmen convencional, sem ser sexado, sabemos que vamos ter 50% de nascimentos de machos e 50% de fêmeas. Isso foi um grande anseio da humanidade de tentar mudar essa proporção. E tem estudos interessantes desde a época dos egípcios, que tentavam mudar a proporção de macho e fêmea nascido. Depois os incas também, tem relato dos incas com as lhamas tentando mudar essa proporção, os monges com os equinos. Então é um anseio a mudança dessa proporção de 50% para tentar ter mais objetividade na produção zootécnica. Só que o que se sabe hoje que a partir do final da década de 80, dois pesquisadores do Colorado, nos Estados Unidos, o Lawrence Johnson e o professor Seidel, da Universidade Estadual do Colorado, desenvolveram um sistema, que é através da citometria de fluxo, onde se consegue separar o espermatozoide Y, que vai produzir o macho, do espermatozoide X, que vai produzir a fêmea, e mudar essa proporção. Então, a partir dos estudos, que inclusive, interessante que os primeiros estudos eles fizeram foram em coelhos, onde eles conseguiram mudar essa proporção, e na sequência foi todo desenvolvido uma metodologia para utilizar essa separação do espermatozoide para bovinos. E hoje é um mercado que cresce muito. Por quê? Porque tem inúmeras vantagens. Então, por exemplo, na pecuária de corte, se nós quisermos produzir fêmeas com alta habilidade materna, nós sabemos que vamos ter que usar uma genética específica e o criador, logicamente, ele faz a inseminação na expectativa de ter fêmeas para reposição do seu rebanho. No entanto, fêmeas onde nós, por exemplo, não queremos que sejam a matriz futura, mas ela é uma boa matriz para, por exemplo, produzir machos para terminação. Nós podemos usar um semissexado macho. Isso otimiza muito o processo, além de tantas outras vantagens. Na pecuária leiteira, o semissexado é muito utilizado para a produção de fêmeas, logicamente, que é o objetivo principal da produção das fazendas de leite. O professor, agora, qual que é a grande dificuldade, hoje de se usar o sêmen sexado nas fazendas de corte do Brasil? Então, quando nós
processamos o sêmen, né, com toda essa metodologia que foi desenvolvida, o ejaculado ou o espermatozoide ele tem que passar por um processo de separação. Isso causa ainda pequenos danos, apesar que a tecnologia está cada ano melhorando. E esses pequenos danos causados na célula, quando nós congelamos um ejaculado que foi sexado, ele tende a produzir uma concepção menor do que um ejaculado que não foi sexado. Quanto? Entre 80% a 90% da fertilidade daquele touro com um sêmen não sexado é atingida com um sêmen sexado. Então, o que se faz hoje em termos de estudos? É tentar diminuir essa proporção entre o sexado e o convencional para que nós tenhamos fertilidades próximas, porque aí nós teríamos alta produção de bezerro e bezerros do sexo desejado. E é isso que a ciência está tentando fazer hoje em todo o mundo. Professor, agora, por que o sêmen precisa ser congelado numa temperatura tão baixa assim? Então, quando a gente produz um sêmen, nós congelamos esse sêmen a menos 196 graus e mantemos ele em nitrogênio líquido, para que o seu metabolismo seja bloqueado e para que aquelas células fiquem conservadas ad eterno. Desde que nós tenhamos o nitrogênio líquido presente, o espermatozoide fica congelado, né, e com a possibilidade de, quando descongelado, ser fértil por uma eternidade. Então, só que nós temos outras possibilidades. Nós podemos usar o sêmen congelado, mas podemos também usar o sêmen refrigerado. E é aí que foi a pesquisa que nós desenvolvemos, na tentativa de pegar um ejaculado sexado, que não foi congelado, para evitar o dano do congelamento, para tentar fazer com que aquele ejaculado não congelado atingisse concepções mais elevadas quando inseminado. Qual foi o resultado, então, professor, dessa pesquisa que a gente já ouviu dizer que pode ser revolucionária no uso desse tipo de tecnologia? Né? Essa é fruto de um estudo feito da tese de um orientado, que é o Gabriel Crepaldi, em colaboração com uma empresa, que é a Sexy. O que nós fizemos? Nós comparamos no mesmo momento, no mesmo lote, animais que foram inseminados com sêmen convencional congelado, com sêmen sexado congelado e com sêmen sexado refrigerado. Como é que funciona o sêmen sexado refrigerado? Ele passa por todos os processos de separação, só que ao invés dele congelar, ele é colocado em um diluidor que, mantendo o sêmen nesse diluidor a 15, 20 graus, em caixas térmicas, ele chega na fazenda para ser inseminado sem ter tido o processo do congelamento. Então, ele sai da máquina de sexagem, mantém a menos 15 positivo, 20 positivo, e quando chega na fazenda, as vacas já estão sincronizadas para receberem essa inseminação. Como o processo causa menos dano às células, nós conseguimos atingir taxas de concepção muito próximas ou idênticas estatisticamente à taxa de concepção atingida pelo sêmen congelado convencional. Então, aquela pequena queda que nós tínhamos quando a gente usava o sêmen convencional, com essa metodologia ela desapareceu. Então, hoje o produtor poderia ter o acesso a um sêmen refrigerado sexado com alta eficiência reprodutiva e com uma taxa de nascimento ou de macho ou de fêmea garantida de próximo de 90%. Então, você escolhe ou 90% de fêmea ou 90% de macho das gestações obtidas, que são semelhantes às inseminações feitas com sêmen convencional. O que é que isso significa para a pecuária brasileira, professor? Significa muito, porque otimiza todo o processo de produção. Para nós termos uma ideia, hoje em todo o mundo, o pecuarista no mundo está cada vez mais utilizando o sêmen sexado, por ele otimizar os processos de produção. Então, uma informação importante, os Estados Unidos chegou agora a 50% das doses comercializadas para a inseminação de uma fêmea de leite vem já de sêmen sexado.
Veja, é uma tecnologia relativamente nova que chegou no mercado há pouco tempo. Então, isso mostra que o criador está incorporando o semi-sexado no seu processo de produção, porque ele otimiza muito a eficiência produtiva, o retorno econômico, por você direcionar o sexo que você tem mais afinidade de produção e maior retorno econômico. Então, você muda a proporção do sexo que você deseja, que é o sexo da tua atividade econômica, e, logicamente, otimiza todo o processo. Muito bom. Professor, esse assunto é absolutamente fascinante, né? Não só por aquilo que ele pode render em termos de economia, né, para o pecuarista brasileiro, mas porque genética, porque reprodução, porque a pecuária em si também é fascinante, né? Então, eu queria dar os parabéns para o senhor e pela sua equipe, por todos esses envolvidos, os profissionais envolvidos nessa pesquisa, muito interessante, e agradecer em nome da pecuária brasileira essas ideias geniais que vocês, a sua equipe, o senhor, a sua equipe, o pessoal da faculdade têm colocado à disposição da pecuária brasileira. Obrigado, professor. Muito obrigado pela presença e até uma próxima vez. Eu que agradeço, Sidney. É sempre um prazer a gente estar por aqui conversando com os seus ouvintes. Muito obrigado. Tendo trazido a boiada em marcha sossegada até este ponto de parada, a comitiva pede a licença dos companheiros e companheiras de jornada para fazer aqui mais uma parada ligeira, aproveitando a sombra dessa engazeira copada, deixando então a parte derradeira da função reservada para a discussão do caso que foi passado no mercado do boi gordo, que tem hoje a seguinte manchete chamadeira. Faltando agora só um dia e poucas horas para o começo da grande folia, o comprador ainda está querendo fazer a relia com a cotação da nossa mercadoria, mas o pecuarista está podendo segurar a boiada na invernada e escorar a pressão baixista em cima da cotação. O Terra Viva DBA na TV volta já, aguarde. Quem lida no mercado boiadeiro é sabedor de que em algumas horas o vento ajuda o fazendeiro e em outras bate a favor do comprador. E sendo a nossa vida desse jeito, a gente cai agora no eito para fazer a negociada da boiada, prestando atenção antes no noticiário e no comentário a respeito do mercado do boi gordo e da evolução da sua cotação. Com a zoada da batucada fazendo eco na chapada e a charanga do Carnaval Caipira já passando na ponte do Ribeirão da Imbira Torta, é já que a turma que vem na frente fazendo evolução vai chegar aqui na nossa porta, né? Mas o caso aqui, mesmo com a folia estando já praticamente começada, para os companheiros e companheiras fazendeiros, este avançamento do tempo não está tendo a serventia de ajudar a melhorar a comercialização e a cotação da sua mercadoria. E o que tem para ser contado é que a nossa praça boiadeira continua aí andando na beira da descida da ribanceira. De qualquer maneira, ainda não está na hora de desanimar, porque antes de começar o feriado emendado, tem muito tempo para o consumidor brasileiro fazer o abastecimento da geladeira e deixar aí tudo preparado para reunir os amigos, parentes e adjacentes na roda da churrasqueira, né? Aliás, as notícias que por nós foram apuradas nesses dias mais recentemente passados já estão dando conta de um ligeiro aumento do movimento no balcão do açougue, com o correspondente esmagrecimento do estoque de mercadoria que a indústria tinha guardado na câmara fria. Apesar disso, a programação de serviço no frigorífico não está mais assim tão folgada, mas também não está apertada. E como a teimosia do comprador de boiada é um defeito de nascença, o sujeito continua no eito, querendo dar demonstração de valentia, correndo o trecho com o facão derriçador de preço na mão e fazendo a relia com a cotação. Já do lado de cá da cerca, na maioria das principais regiões de comercialização de animais do país, o pecuarista está conseguindo escorar esta pressão baixista até com alguma facilidade, por ter capim em quantidade suficiente para segurar a boiada na invernada. Mas sendo nossa obrigação a de não deixar ninguém criar ilusão em relação ao rumo que o carretão vai pegar no estradão, a recomendação dos especialistas do mercado para depois do feriado é de pisar leve no chão e prestar muita atenção no andamento da negociação. A primeira questão é que agora não demora mais quase nada para começar a chegar na praça as vacas de descarte que não emprenharam na última estação de monta e foram engordadas para corte. E tem também a chegada da quaresma, que, conforme a da sabedência geral, ainda tem muita influência no costume e no consumo de carne de uma parte da população.
Já o setor exportador continua em grande animação, sendo que em janeiro os embarques daqui para o estrangeiro somaram 171.700 toneladas, ou 13,4% a mais do que no mesmo período do ano passado. Mas o preço ficou em 4.523 dólares por tonelada, com uma queda de 6,6% na mesma comparação. No balanço do dia da Scott Consultoria, foram registradas mudanças nas cotações em 4 das 32 regiões pesquisadas em todo o Brasil e nas 4 a arroba caiu. Pois então fique a companheira fazendeira devidamente informada de que a lista dessas derriçadas foi encabeçada pelo sul da Bahia, onde o tombo foi geral, com o boi piorando para R$ 235 e a vaca para R$ 223 a prazo e ainda para descontar a parte do fundo rural. No sul do Goiás, o macho foi rebaixado para R$ 223. Em Três Lagoas, no estado de Mato Grosso do Sul, o boi já não vale mais do que a merreca de R$ 227. E em Santa Catarina, a machadada cortou o preço do macho para R$ 240. Eu fui criado que nem passarinho, voando sozinho e solto nesse sertão, sem ter obrigação de nenhuma qualidade, a não ser de campear a felicidade. Quem me guia nesse eito é o meu coração batendo no peito. Para alumiar o caminho, o meu candeeiro é o amor verdadeiro. E desta vida corredeira, a minha alma nunca será prisioneira, porque eu tenho o vício de sonhar e escolhi o ofício de cantar. Depois de tanto tempo que a gente está fazendo isso todo dia, né, terminando sempre a nossa função com poesia, eu estava achando que todo mundo já sabia, mas estou vendo que não. E vou fazer então a recordação de que todas estas prosinhas rimadas que são recitadas aqui estão ajuntadas, organizadas e publicadas nos 4 livros da minha série Versinhos de Caipira. Esses aí que estão sendo mostrados na fotografia, que continuam à disposição dos companheiros e companheiras boiadeiros ou não do Brasil inteiro. Para saber como fazer para comprar um exemplar ou logo a coleção completa, o amigo e a amiga podem perguntar para mim mesmo no meu telefone particular, que é o 11 922807. Repetindo, 822407. Ou mandar um e-mail para sidney@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. E assim a comitiva do Terra Viva DBO na TV já vai pondo a boiada de novo na estrada e se despedindo da caboclada aqui desta parada. Mas se agora é a hora da partida, a volta também não será demorada, ficando já acertada e prometida para amanhã, às 6 horas e às 8h30 da manhã e depois às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.